Primeiramente, quero te agradecer, Manuel. Manuel foi nosso aluno lá na escola, 2002 a 2006 e tal. Essa é uma atividade que os meus alunos estão promovendo. Eu só estou aqui porque, né, porque a gente conhece para promover, mas quem vai coordenar vai ser a Tatiana e Maria das Dores. Mas muito obrigado por, né, nos receber aqui na sua exposição. Fico feliz com o convite, viu, Adriano? Obrigado pelo convite. Ainda mais, né, retornando aí as lembranças aí da Guiar, né, e sendo um aluno e trazendo a turma agora em outro lugar. Acho bacana. Obrigado. Vamos lá. Mas assim, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber como foi seu trabalho também, Ana Maria de Almeida Netinho. Eu fui assistente dela, né, por um ano. Foi na montagem da sala dela. Fui assistente dela por mais ou menos um ano. Foi isso, assim, foi um ótimo trabalho, assim, porque ver uma artista como ela trabalhando e executando, né, e projetando os trabalhos foi muito importante para minha formação também. Além da formação da graduação dos professores, etc., né, foi uma experiência de entender muito, especialmente essa coisa do ofício mesmo, do dia a dia, de todo dia entrar no ateliê e estar produzindo, estar fazendo, ter horário, ter objetivo, ter, né, enfim, para o que você está fazendo, assim, de alguma forma, né? Sistema de trabalho é esse? Sim, por muito tempo eu tive vários tipos de trabalho, né, por uma questão. Então, durante 8 anos eu dei aula no curso técnico, mas eu dava aula 20 horas por semana, então era 4 horas por dia. Então sempre tinha, mas todo dia eu ia para o ateliê. Isso foi logo que eu formei na Guiar, em 2007. Fui fazer uma residência fora, na Sérvia, em 2014, e acabei indo para outros lugares ali da Europa e tal. E eu voltei, falei assim, agora acho que chega, vou tentar direcionar meus trabalhos para viver da pintura, assim, né, do trabalho como artista. Pegar esse gancho da Sérvia, foi de lá que você participou da Bienal em Londres? Não, a Bienal em Londres era uma Bienal que foi em 2004, na verdade, e que era tipo um edital que você era aberto para todo mundo escrever, né? E aí, no Founder Gallery, né? Em Nova York eu participei de uma feira com o Léo Bahia, que na época era uma galeria que tem aqui em Belo Horizonte, e com uma galeria que participava de várias feiras internacionais e tal. Eu ainda estava na Guiar, ele foi visitar meu ateliê, que ele já trabalhava com um amigo meu. Esse amigo meu levou ele lá e ele pegou alguns trabalhos e levou, e a gente depois fez uma exposição ao Deus, assim. Com relação à Sérvia, foi bem produtivo o seu trabalho, essa experiência de estar fora do país, estar convivendo, né, com os artistas? Sim, especialmente pela conversa com os artistas, acho que isso é muito rico, né? Tipo, tinha artistas de vários lugares do mundo, né? A maioria era da Europa, da Alemanha, Montenegro, aí tinha os da Sérvia, tinham 3 brasileiros, o que era ótimo, né? Por causa dessa coisa cultural, né? De me sentir mais em casa. Mas o mais importante para mim foi que, como vocês viram nas pinturas, dá para ver que eu utilizo de muito recurso para produzir meu trabalho, né? E lá eu não tinha como ter esses recursos, assim, né? Na verdade, eu já estava produzindo esse tipo de trabalho em 2014. Foi quando eu comecei essa série que eu chamo de Anacoluto, que são com essas linhas e pontos de umas máscaras, né? Que eu tenho que fazer isso no ateliê. Isso é uma máquina que recorta, uma máquina de plotter de recorte. Eu tenho que desenhar isso. Aí a máquina corta, depois depila, prego, faço a tinta, tira. Eu colo adesivo, igual, por exemplo, vocês já viram nessas exposições? Nesse caso aqui não tem, mas essas letrinhas que prega na parede. Então aquilo é uma máquina que faz, né? A pessoa passa o adesivo e tira. E aí ficam só as letrinhas, né? No meu caso eu faço invertido, dependendo do que eu quero. Então eu desenho o que eu quiser, né? Ali as linhas, faço esses padrões de linhas ou de pontos. E a máquina, ela recorta, eu retiro, prego como se fosse uma máscara. Passo a tinta, tiro e tiro a máscara e vai ficar na tinta. Aí eu comecei É adesivo. É um plotter de recorte que chama. É um adesivo. Lá na Sérvia você não tinha? Lá na Sérvia não tinha esse recurso. Eu poderia ter mandado para uma gráfica, mas a cidade que a gente fez a residência chama Bela Crkva, que é no interior da Sérvia. Fica perto de Belgrado, da capital. Poderia mandar uma gráfica lá para fazer, mas eu achei que era legal também. Acho que a ideia de residência para mim também tem a ver com
experimentar o espaço, né? E lidar com as possibilidades que a gente tem no ambiente, assim. Isso para mim foi importante para eu continuar também, até mesmo fazendo meu trabalho, porque eu sempre tenho umas saídas assim no trabalho, né? Eu não fico fazendo só isso o tempo inteiro, né? Agora mesmo estava no ateliê, eu estava experimentando umas coisas novas lá no ateliê. Eu comecei trabalhando no início, quando eu estava na Guiara ainda, aquela primeira pintura lá, aquela mais colorida, ela é fruto das experimentações que eu fazia na Guiar, por exemplo. Né? Eu fazia vários tipos de pintura, mais expressionista, geométrica, realista, enfim, eu estava experimentando, né? Estava na faculdade experimentando as possibilidades de expressão, né? Da linguagem pictórica, tinta escorrida, enfim, testando materiais e tal. E faz parte. E eu sempre gostei de produzir muito, assim. Então, quando eu começo a fazer uma coisa, eu fazer uma série, enfim. E num dado momento, é uma coisa meio óbvia, assim, eu acho, que muitos artistas fazem. Eu pensei em juntar tudo isso, assim, todo esse repertório, assim, gestual da pintura, né, de expressivo, na tela. Tudo, pelo menos, do que eu consegui experimentar, né. E aí eu comecei a produzir essas séries mais que eu chamo de empate, que são essas acumulações de diferentes gestualidades, diferentes visualidades da pintura, diferentes tratamentos, né, com a tinta, de manipulação da tinta, etc, né? Então, assim, na verdade, você pegar aquela tela, você vai ver, tem uma série, por exemplo, se vocês viram ali, ela tem uma topografia meio geometrizada, eu cheguei a fazer uma série inteira só disso, separado, né? Tem umas coisas mais, naquela ali até que nem tanto, mas numa outra, 2 anos depois dessa, já tinha uns escorridos, umas imagens mais com a pincelada mais solta. Eu também fiz uma série disso, assim, série assim, né? Experimentando, pegava no pano mesmo, ia fazendo 10, 15, para tentar, de alguma forma, aprender aquilo ali, né? E desenvolver alguma coisa. E a ideia também é como que isso vai se desdobrar, né? Por exemplo, essa parte da arquitetura, que eu chamo de o lugar da pintura, essa é a primeira vez que eu mostro esses trabalhos. E eles são todos de 2023. Estão fresquinhos. Tinta fresca. Exato. Foi um trabalho que eu comecei agora. E aí vocês vão ver que a minha pintura, a minha própria visualidade ali do trabalho, ela vai para dentro da arquitetura, né? Esse trabalho... O trabalho que você tem grande, né? Não, ainda não fiz isso, mas eu tive a ideia de fazer. Aquele não, né? Qual? Aquele... O laranja? Não, ele nunca foi feito em outra pintura, não. Mas a ideia também é de também colocar esses trabalhos aqui nessas arquiteturas. Isso também já me passou com um desdobramento, assim, do trabalho, né? Mas essa série aí já vem... É uma coisa, assim, de eu já ter... Tô desde 2014 fazendo esse trabalho. Aqui tem 24 trabalhos. Eu fiz em torno de... acho que 120 pinturas de vários tamanhos que tem aqui. De 2014 para cá, só dessa série que chama Nocoluto, né? E que vai adquirindo outros subtítulos, assim, dependendo da exposição que eu faço, enfim. A gente fez essa seleção desses 10 anos aí de dedicação que eu tive a essa pintura, né? Com camadas, né? Com essas coisas todas. Os trabalhos que estão expostos aqui foram desconhecidos? Foi uma escolha minha junto da curadora, a Catarina Dunca, né? Ela passei as fotos de alguns trabalhos, né? Inclusive alguns trabalhos a gente não conseguiu trazer, a gente fez uma primeira escolha, aí a gente não conseguiu empréstimo de 4 trabalhos, eu acho. Aí a gente fez uma outra escolha, substituindo outros trabalhos. Mas em conjunto, assim, né? A curadora também, ela ajudou a montar essa dinâmica aí, né? Do título da exposição, em que ela vai começar ali com a ideia de paisagem, vem pro retrato, né? Paisagem de lá e de cá, vem pro retrato. Ela fez questão de trazer aquele trabalho da série Empate, que ela acha que é ali que é onde eu começo a ideia de sobreposição de linhas, né? E um trabalho mais antigo, que é aquele que está pendurado na parede de trás, aqueles com pontos, que chama... Ai, caramba, como é que é o título dele? Agora eu esqueci. Enfim... que já tem uma coisa desse efeito que vai vindo produzindo nessas outras pinturas. Ainda não é efeito de sobreposição de linha, que é esse efeito Moiré, né, que eles chamam,
mas ela já traz alguma coisa de efeito. Então ela resolveu fazer aí essa linha aí, né, de trabalho, igual, por exemplo, aquele espaço ali do fundo é um núcleo de arquivos de mídias, né, de filmes, especialmente videográficos, que são de 2 filmes, 3 filmes na verdade. Um é do Partido Alto, do Leon Richman, o outro é de uma série que ele fez, chama Cantos do Trabalho, que também é do Leon Richman, e as outras pinturas são de um filme de um amigo meu, o Everton Belic e Samuel Marota, com direção, chama Bastetto, que foi filmado todo aqui em Belo Horizonte, à noite e tal, um filme bem legal, Então ela organizou todo esse repertório, né? Enfim, e através do texto que vocês leram, ela criou uma leitura, né, mais específica. Então o curador, ele escolhe também os trabalhos pensando na leitura que ele quer dar, né, para o espaço. Eu vou fazer uma exposição na galeria do Rodrigo Raton agora, acho que vai abrir dia 15 de junho. São uma nova série também que eu tô fazendo, que chama As Raspadinhas, aquelas raspadinhas, né? E que tá indo também ainda com esse moaré, com esses efeitos, então vamos brincando assim, desdobrando esse trabalho todo. Quando eu ia fazer um retrato ou qualquer coisa desse tipo, que exigia a criação de volume ou qualquer coisa dessa forma, eu tinha mais dificuldade de lidar com a tinta acrílica, porque ela seca, forma uma mancha gráfica, e eu tenho que partir desse pensamento gráfico. A tinta óleo eu misturo a tinta na tela, eu gosto dessa coisa mais embolada que acontece, né? Eu preciso trabalhar com a tinta fresca, não deixo a tinta secar, a não ser para fazer a próxima camada, mas cada camada é feita de uma vez, né? Às vezes uma pintura grande como aquela, eu demorei 2 dias para fazer a última camada, que são essas 2 mãos, né? Foram em total, assim, sei lá, eu fiquei 12 horas no dia, depois mais umas 8 horas no outro, a tinta ainda estava meio molhada, porque eu preciso disso, para mim é mais fácil lidar com a tinta molhada e definindo a imagem, quando é o caso, né, de definir, do que lidar com essas manchas gráficas que secam e tal. Eu acho que o material, ele também dá sentido e significado para o trabalho, né? Então, eu acho que é difícil, por exemplo, você pensar um Andy Warhol pintando a tinta óleo. Ao mesmo tempo, eu acho bem difícil pensar um Morandi pintando com a tinta acrílica, né? Enfim, eu não sei nem se tinha na época dele. Por exemplo, eu acho que no caso da pop art, eu acho que é muito comum a utilização da tinta acrílica, etc e tal. Porque a tinta também, ela tem um sentido, um significado no trabalho, né? Enfim, como eu trabalho com arquivo, com memória, e além de também ter essa facilidade de lidar com a tinta e de achar o aspecto do óleo mais bonito mesmo, assim, para mim. Eu acho que a tinta óleo, ela tem uma coisa que me agrada mais, que, por exemplo, ela deixa mais marcado a pincelada, né? Se vocês forem ver aquele trabalho lá do fundo, por exemplo, chegar bem de perto, eu fiz ele só com brocha. O pincel mais fino que eu usei foi esse tamanho. E é bonito, eu acho bonito ver isso, assim. A tinta acrílica, geralmente, quando ela vai secando, ela vai homogeneizando essas linhazinhas, essas ranhuras que ficam, né, da marca. Então, eu acho que é uma tinta mais plástica, mesmo quando ela é opaca, né? A gente tem tinta acrílica brilhante e opaca. Mas ela homogeneiza, né? Quando ela vai secando, isso vai tirando esse traço. E eu acho legal, eu acho interessante deixar... Eu penso que a pintura também é um... Tá dentro aí também, eu acho que de uma arte mais performática, né? Porque seus gestos que ficam ali. Eu acho interessante que esse gesto seja colocado ali de maneira mais íntegra. Então não tem a ver com ser mais tradicional ou menos, mas que são escolhas mais que tem a ver com o meu processo, que tem a ver com o sentido do trabalho e etc. A memória não é história nesse sentido? Se quer falar um pouquinho? Eu fiquei pensando assim, memória tem vários aspectos, mas realmente não é uma história, mas por que esse nome? Esse nome, na verdade, me surgiu à sorte, assim, de uma série que eu estava fazendo, que infelizmente não veio. A gente tentou trazer esses 2 trabalhos, estão em São Paulo. Da série tem aquele ali, aquele verde com amarelo, e o da entrada. E tinham mais 4 trabalhos. Eu fiz os 2 primeiros trabalhos, eram 2 casais de frente para uma janela, só que em telas separadas, assim. Não, 2 casais não, um casal, só que em telas separadas. E eles estão num tom meio pensativo, a mulher tá olhando pela janela, e o outro é um rapaz sentado numa cama,
E ambos têm essa coisa da luz da janela, que é uma coisa clássica da pintura, né? Especialmente da pintura de interior, pintura holandesa, tinha muito, né? Do século XVII. E, de uma certa forma, essas pinturas eu fiz elas com um tom mais esbranquiçado, né? Que dá essa coisa meio de uma penumbra, de um anuviamento. E, na verdade, isso partiu de uma história bem particular minha, que eu projetei nesse casal, enfim. E tem a ver muito com a ideia de uma falta de comunicação, que às vezes as palavras já não dão conta, né? Em qualquer relação que a gente tem, eu acho que chega um momento que já não tem argumentação possível, né? Que as pessoas ficam na defensiva e a comunicação vai abaixo, assim, né? Então, esses dois trabalhos, eu coloquei ele como se fosse um díptico, e aí tá escrito: sua memória não é minha história, como se fosse um falando para o outro, né? O que você lembra, o que você projeta de mim, o que você acha que eu sou e essas outras coisas. Então, vem muito em torno disso, de coisas muito pessoais, mas que eu acho que, assim, cada um interpreta de uma forma, né? Agora, no caso da exposição, existiu a curadora, a Catarina Duca, ela achou legal esse título, ela estudando meu trabalho, a gente conversou várias vezes, ela viu meu trabalho algumas vezes, falou: por que a gente não põe o título do trabalho que é o título que você já deu essa série de trabalhos, o título da exposição, né? E aí eu acho que foi adquirindo outros tipos de conotação, né? Acho que a memória geralmente são os objetos, né? Que ficam, né? Documentos, cadeiras, móveis, arquitetura, enfim, vestuário, sentimentos. Pode ser objetual ou não, né? O meu sentimento não fica, né? Ele só fica de forma registrada, né? Fica como você, né? Sim, mas aí eu falo assim, o da época já não existe, né? Tem coisas que se esvai, né? Enfim, mas a história é o que a gente constrói a partir disso, né? Então tem uma ideia também de pensar de uma visão que eu acho que as coisas que tudo pode ser ficcionalizado, assim, sabe? Então, de uma brincadeira com isso também, porque eu parto de documentos históricos, né? E eu vou criando minha própria história com esses documentos, né? A ideia é que não é falar de coisas específicas da história, né? Por exemplo, quando eu pego as cenas do filme Baixo Centro para pintar, não é sobre o filme em si, né? É sobre o que eu posso fazer com aqueles frames, assim, né? E aí já vira uma outra coisa, eu já estou ficcionalizando aquele documento, estou ficcionalizando todos esses documentos, como que eles interagem entre eles e tal. Então, é uma ideia muito simples, assim, na verdade. Eu acho que o título vem de como eu acho um historiador faz, de como um artista faz, como várias pessoas montam, né, como elas lidam com a memória, né, e como as pessoas fazem umas com as outras também, assim, né, exatamente. Mas não é exatamente sobre, eu não tematizo as minhas questões como pessoa, né, eu tô bem separado do meu trabalho nesse sentido, assim. Mas eu acho que com certeza tem muita coisa de mim, eu acho que claramente se eu olho por esse trabalho, eu acho que existe uma certa obsessão, né, de um acúmulo de materialidade das coisas, né, eu acho que dá para falar mais nesse sentido, assim, mas não sobre exatamente igual, mesmo esse trabalho que eu fiz do Memória na História, desses dois casais, era sobre uma questão minha, de uma coisa que eu estava vivendo, mas eu ficcionalizei, coloquei outras pessoas, eu não me coloco ali, e isso virou outras coisas também, né, vão para outros lugares. É tudo muito espontâneo, porque a gente tem 1000 possibilidades para começar a fazer uma coisa, né? Então eu sei lá, eu escrevo muito a respeito do meu trabalho e escrevo as ideias que eu tenho, assim, né? Então eu sempre retorno a esses escritos e eu sempre tenho muito mais projeto do que eu tenho certeza que eu vou conseguir executar, entendeu? Então, mas de vez em quando eu peço com um, que é falar dependendo do que eu fiz, né? Porque eu acho que assim, você tem que ver o que você faz para dar continuidade, né? Não dá para projetar as coisas assim, né? Eu entro no ateliê todo dia e vou começando a fazer e tal. Eu acho que no primeiro momento você pensa muito para fazer, né? Mas hoje em dia eu entro no ateliê igual lavar louça, já vai e começa fazendo, vai fazendo atividade, entendeu? E a atividade intelectual também, tem a atividade de ficar vendo o trabalho, pensando o trabalho,
tem a atividade prática, que é a execução também do trabalho, que eu também já vou, né, vai fazendo e tal. Eu acho que isso é uma coisa que é uma tarimba de trabalho que você vai adquirindo, né? Tanto intelectualmente quanto da parte da prática de executar. E as coisas vão meio que juntas, assim, também. Não tem muito uma separação, assim, entre uma coisa e outra, sabe? Eu fiz uma relação muito próxima com algo popular, assim. Eu vejo que sempre você retoma isso na sua escultura. Queria que você dissesse um pouco sobre isso, de onde veio essa ideia dos escritos em amarelo. Então, porque aqueles trabalhos eles são baseados em imagens de vídeo, são fotogramas de vídeo. Então, ele para mim funciona como se fossem umas legendas. A ideia era como se fosse uma legenda, assim mesmo, né? Remeter mais ainda a ideia do vídeo. Agora, o amarelo, ele transpassa muito, né? Isso é uma coisa que você reparou e tal. E o azul, né? São duas combinações que eu uso muito no meu trabalho. Eu não sei porquê, eu acho muito bonita essa combinação de azul e amarelo. É uma coisa... Acho que o Levinsky tem um poema que ele fala sobre azul e amarelo, que eu esqueci agora, mas enfim, que é lindo. Eu li essa poesia há muito tempo atrás e me despertou algumas coisas. Eu acho que tem essa relação do azul e amarelo tem uma coisa muito... que não chega a ser solar. O amarelo sim, mas em contraposição com o azul. Mas também não... Alguns momentos eu uso para representar algumas questões, né, que tem a ver mais simbólicas, com a bandeira do Brasil e tal. Mas, de forma geral, não tem a ver com isso. Não, a motivação não tem a ver exatamente com isso. Isso foi aproveitado dessa forma. Sim, a importância da escrita no processo de criação, da relação da palavra com a imagem. Para mim, uma coisa que sempre me acompanhou, assim. Depois que eu fiz o mestrado, então, ficou mais forte ainda. Esses trabalhos da arquitetura foi o primeiro que eu escrevi coisas bem objetivas do que eu queria com o trabalho. Então, essa coisa da linguagem verbal e da linguagem escrita, acho que ela vai também meio que fazendo parte do processo criativo, assim, né? Não sei se vocês estão vendo, tem 2 policiais, né? Com capacete vindo, outros 2 no fundo, um com um escudo, assim. Eles estão meio que... Não tá muito definida a imagem, né? Em cima tem uma ponte. E... a ideia era mapear vários tipos de violência na pintura. Então, assim... Não na arte contemporânea, deixar bem claro que é sobre pintura. E de entender também esse lugar do colecionismo, da pintura, porque a pintura, ela sempre, de uma forma ou de outra, ela tem uma submissão à arquitetura, ou ela está dentro, pendurada na parede, ou do lado de fora na parede também, né? Enfim, você pode considerar jogar fumaça colorida no espaço como pintura também, né? Mas... aí já é um lugar mais ampliado. Eu falo essa pintura que é plana, né? Que você passa numa superfície, né? Enfim, não existe a ideia de uma pintura pendurada no espaço, que né, flutuando, né? Geralmente ela tem essa relação direta com a arquitetura, né? Eu fui fazer aquele ali, aí eu fiz a 3ª camada, eu vi que na hora que eu fui tirar o adesivo, eram 3 camadas. A tinta começou a sair, tá vendo que tem muito laranja? Mas eu gostei do resultado, mas eu falei, não, para eu fazer em todos os outros, eu já tinha pensado todos os temas de todos os outros que iam ser. Falei, não tá legal. Aí eu olhei para essas pinturas e falei, elas são tão bonitas do jeito que tá, e eu acho que é isso, vão ser pinturas abstratas. Aí, na verdade, a ideia já foi para um outro lugar, que era o lugar da pintura também, mas de todas as temáticas possíveis da pintura, da abstração. E eu fiquei pensando assim também, mas o que também não é político na pintura, né? Enfim, fiquei... pensando muito numa entrevista que eu li do Matisse uma vez, que aquele um entrevistador americano que teve um caso com a Simone de Beauvoir, um repórter, esqueci o nome dele, ele fez várias entrevistas com esses artistas modernos, especialmente, e na época o Matisse era acusado de um artista decorativo, né? Ele teve essa acusação no início da carreira dele, porque pintava flores, pássaros, essas coisas, e ele colocou o Matisse contra a parede falando, mas o Picasso pintou Guernica, né? Um quadro importante, né, politicamente falando, sobre a guerra, uma denúncia, né? A exposição inteira é sobre registro. Não só sobre os registros, por exemplo, do Arquivo Museu, mas o registro da própria pintura, registro dos discursos da pintura, né, dessas questões. Então, que começa como uma questão política, continua sendo, mas não só a questão da violência,
da denúncia, né? Esse lugar da crítica denuncial da política, mas também um lugar de afirmação de algo mais, como o Matisse falou, né? Do que você quer para o mundo, enfim. A exposição aqui, por exemplo, acho que tem algumas referências, por exemplo, aos gêneros clássicos da pintura, né? Paisagem, retrato, né? Esse trabalho que eu falei, ele já é mais temático, né? Tem alguma coisa que eu quero mostrar ali, que eu acho que ainda não chegou, mas uma coisa mais narrativa, né? Nesse sentido, assim, né? Mas, de forma geral, os trabalhos, eles fazem parte de projetos. Então, por exemplo, eu fiz mais ou menos, acho que foi 43 pinturas só com o arquivo do Museu Mineiro. Esse, por exemplo, da bandeira do Brasil, né? A gente tem um rosto que foi baseado numa foto do arquivo mineiro, que é um rosto de um homem escravizado, e vem essa bandeira meio que velando, né? E toda cheia de efeitos. Então esse efeito ele acaba tendo um sentido mais narrativo dentro do trabalho, né? Assim como, por exemplo, dos vídeos que vão para a ideia do glitch, né? Do defeito. Ele começou muito mais com a ideia de fazer uma veladura como se fosse uma veladura inteira, assim, né? Mas sempre foi uma ideia de esconder algumas coisas, mostrar outras, né? Sempre foi muito nesse sentido, assim. Então, acho que esse efeito também, ele funciona como uma coisa meio que eu acho que o discurso publicitário tem uma coisa muito de eloquência do discurso, né? E eu acho que esse efeito, ele também vem isso, assim, né? Então, essa bandeira com esses efeitos vem mais ainda para velar essa história, esse arquivo, né? Então, ele adquire um outro sentido dentro do trabalho. Digamos, uma certa violência com suporte, você corta, ele é todo cortado. Ele é colado, depois você arranca ele, então é como se fosse uma maneira de você, já pessoas presas, assim, você materializa um certo ato de violência com o próprio material, assim. Sim. Ele é todo cortado, assim, né? Cortado a navalha ou a laser, alguma coisa desse tipo, assim. Tem uma intencionalidade nisso, ou seja... Eu acho que existe um peso, né, dessa materialidade nos trabalhos, e camadas. E sim, eu acho que eu sou um pouco bruto, assim, para fazer as coisas. Eu acho que, na verdade, essas linhas, às vezes, elas até organizam essa certa violência, essa certa brutalidade, assim. Mas é tudo muito, muito solto mesmo, né? Tipo, não tem muita... essa coisa do cuidado. Eu não sou uma pessoa muito cuidadosa. O que parece ser cuidadoso, na verdade, é o efeito da máscara, né? Mas na execução não existe muito esse cuidado no fazer, não. Inclusive, quando eu prego adesivo, às vezes dá uns defeitos, vaza. Eu gosto que esses ruídos apareçam assim no trabalho também, sabe? Mas é importante para mim manter uma coisa que antes na Guiar, quando eu estava estudando na Guiar, eu gostava dessa coisa mais de lidar com a matéria, da pintura, e eu acho que por isso que eu escolhi o óleo também, né? Porque é uma coisa que não seca, aí você vai mexendo, e chega uma hora que você fala assim, agora foi tudo embora, né? Não tem mais jeito, já passou. Ou então você espera secar e vai trabalhar de novo, mas que não é o meu caso, né? Mas eu entendo materialidade assim também, de uma maneira muito ampla, porque acho que uma aquarela é sobre materialidade também, né? Então, quando você joga uma tinta na meia aguada ali, deixa... Também é uma forma... A Lígia Clark falava isso, né? Tipo assim, o que é isso da materialidade, né? As pessoas focam tanto nessa materialidade como se fosse uma coisa mais escultórica, né? Obviamente, em alguns momentos, por exemplo, aqueles trabalhos ali, eu queria demonstrar uma gestualidade mais solta, né? Então, eu fiz essas paisagens de fundo, que são paisagens imaginadas, depois coloquei adesivo e pintei essas figuras. Depois tirei o adesivo. Aí revela um pouco o que está no fundo, que é essa paisagem mais solta, mas ao mesmo tempo vem esse grid na frente. Eu acho que pintura é sempre sobre isso, né? Sobre materialidade, sobre violência ou não violência, sobre, enfim, e sobre gestualidade. Essa materialidade que você está falando, tem um dado imprevisível, alguma coisa? Se você visse isso numa tela de computador, você não teria esse dado do imprevisto. Sei, do erro, né? Na hora que você vai descolar, provavelmente, às vezes, uma coisa que você... Exato. E traz um dado, assim, de... Um ruído, né? Um ruído, mas humaniza.
E a cabeça da gente tem capacidade de perceber essas coisas ínfimas que acontecem. Às vezes você vê numa tela, é lisinho, é tudo muito... Acaba sendo muito previsível, assim, mesmo onde você tem uma acumulação grande, assim, e na pintura não, você traz essa parte, e a gente vê as suas referências nitidamente, assim, você vai passar além esse efeito, né, Morre, que a gente vê na televisão. Por exemplo, essa aqui eu fiz um preto no fundo, aí depois eu pus o adesivo e fiz essas linhas amarelas que estão assim, ó, cortando. Aí depois eu coloquei o adesivo assim e pintei essa figura com essa aqui. Elas estavam mais definidas. Depois eu coloquei mais um e aí fiz um degradê meio amarelo, um amarelo no meio mais vivo, para cima ele vai acinzentando, para baixo também. E aí na hora que sobrepõe, aqui sobrepôs quase toda a imagem de baixo, tá vendo? Aí tampou, deu esse preto aqui, né? Aqui já apareceu, que sobrepôs só um pouquinho, né? Então tem alguns lugares a camada de baixo some aqui, tá vendo? Ó? E ela vai indo, ó, tá vendo o laranja indo, ó? Ele tá crescendo, aqui ele aparece. Depois aqui ele vai entrando debaixo do amarelo de novo, né? Então vai aparecendo, e é uma coisa que a gente não tem muito controle, eu não tenho muito controle, assim, às vezes tá, exato. Uma das primeiras pinturas que eu usei adesivo foi aquela lá, ó. Só tem uma camada, só tem ponta em si. Aqui, ó, já tem sobreposição, ó, de ponta e linha, tá vendo? Ó? Já tem aqui um efeito. Ela era inteira cheia de ponta, ó. Você pode ver que tá tudo aqui, ó, os pontos. Nela toda, ó. Ela era inteira, assim. Aí não deu muito certo, ela era na vertical. Virei e comecei a fazer uma outra coisa. E aí eu já tinha esse processo de acumulação. E depois eu dediquei muito tempo a fazer com 2 camadas só. Que são aqueles 2 rostos, o branco e o verde. Eu fiz várias dessas com uma camada só, em que eu fazia uma figura e abstração na frente, essas linhas. E depois a coisa foi indo 2 camadas, 3, por que não colocar mais, né? E é uma coisa da experimentação, assim, não é bem uma inspiração, assim, que vem do própria pintura, do próprio fazer ali, você vai ficando instigado de ver outras coisas, de desenvolver o trabalho, né, enfim. Então tá, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, Adriano, mais uma vez aí. Fico muito feliz de estar aqui com vocês.